aula de parasitologia humana, turma T02, é a turma de quarta-feira. Bom, nossa aula é de 1h30 até 15h10. Nesse horário aí vocês vão achar até 18, é porque tem as aulas práticas, aí eu faço um link só interrompo a gravação e ela fica então separada nos horários. Então sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Roginaldo, a gente vai se encontrar aqui sempre. E esse semestre eu mudei um pouquinho a metodologia. Tá? Vocês já passaram pelo semestre passado remoto, e embora isso não tenha vindo para mim como uma queixa, nenhum pedido específico, foi um ponto discutido na área de ciências biológicas, então a gente entendeu que todos deveríamos nos enquadrar às solicitações dos colegiados. Então, o que aconteceu? Algumas disciplinas sobrecarregaram os alunos com muitas atividades, sobretudo com muitas atividades síncronas, com bastante atividade assíncrona. E aí os colegiados pediram, né, como demanda, para que esses profissionais, professores que organizaram o semestre passado a disciplina de uma forma muito densa, muito sobrecarregada, que diminuísse um pouco. Né? E, em função disso, eu não diminuí nada do meu, porque eu achei que já estava numa demanda que vocês administrariam bem, mas eu reorganizei a nossa disciplina. Então, semestre passado, nós tínhamos encontros semanalmente. Eu dava aula aqui ao vivo, eu não gravava aula. Tá? E aí a gente se encontrava aqui 1h30 e acabava a aula teórica, e depois tinha prática semana sim, semana não. A aula ficava gravada no Teams. E aí foi que eu imaginei para esse semestre tentando ajustar essa demanda dos colegiados. Eu entendo que é uma demanda que surge dos alunos. Eu vou gravar a aula antes e vou deixar disponível. Então, significa que vocês, uma semana, virão aqui comigo, e eu vou gravar a aula e vai ficar lá no Teams. Na outra semana, não. Na outra semana, eu gravo a aula e deixo lá. Você vai entrar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no dia que você quiser. Tá? E aí a gente vai alternando a aula presencial e a aula assíncrona. Vamos ver se isso funciona bem. Semestre passado, o encontro semanal funcionou redondinho. Vamos ver se nesse formato também funciona. Caso não dê certo, caso dê algum tumulto, a gente muda, volta atrás, não tem problema. Ficou claro para todo mundo? Professor? Oi, pode falar. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. É Luísa que está falando, né? Luzia. Luzia, perdão. Diga, meu. É porque eu entrei agora. É sobre as práticas, o senhor vai emendar um horário no outro ou vai ter aquele intervalo? Intervalo, eu dou normalmente a aula teórica e dou intervalo e tem a aula prática. A aula prática não tem toda semana. E quando terminar a aula teórica, eu dou um intervalinho de 10, 15 minutos e depois a gente retorna nesse mesmo link. Tem alunos, inclusive, que têm horários vagos. Tem alunos que são da prática de 3h10 até 5h05. E tem alunos que são de 5h05 até 18h. Professor, a minha prática no meu horário tem que é dia de sexta pela manhã. Isso, vou chegar lá. Aí esses alunos, muitas vezes de 5h05 até 18h, têm uma vacância, tem um horário vago. Aí, se quiserem assistir a aula no primeiro horário, pode, porque estamos no formato híbrido, não tem problema nenhum, remoto, melhor dizendo. E quem é de sexta-feira tem a aula na sexta-feira de manhã. Normalmente é de 8, se eu não me engano, de 8 às 10h30, ou 10h10, não me recordo exatamente, mas é na sexta-feira pela manhã. E aí, na sexta-feira, tem lá seu horário. Caso vocês assistam a aula hoje, no primeiro horário, de 3h10 às 5, ou no segundo, de 5 às 18, sendo da sexta-feira, você não precisa assistir na sexta. Tá bom? Então, o pessoal da sexta pode assistir a aula hoje, por exemplo, na prática? Se tiver vacância no horário, pode. Pronto. Esse formato remoto, pode. Só precisa me avisar. Porque muitas vezes não avisam, aí eu tenho 8 alunos lá, e aí só 2 vão participar. A gente fica esperando os outros 6, e os outros 6 não entram, aí lá as tantas que a gente descobre que só virão 2. E aí a gente perde tempo esperando. É só avisar. Tá bom? Certo, professor. Muito bem. Aí eu vou apresentar para vocês aqui, não vou ler todo, mas é só para a gente entender
como é que vai ficar nosso cronograma. Já está no AVA. Aí eu gostaria que vocês pedir a vocês que entrem no AVA, vejam o acesso ao AVA. Estava com algum problema, não estava aparecendo para todo mundo, aí eu já corrigi, já está aparecendo. A senha estava dando erro, já corrigiu a senha. Alguns alunos já entraram, eu já dei até um oi para eles. Então, quem não acessou o AVA, acessa o AVA, porque é por lá que nós vamos postar nossas atividades. Aqui o Teams vai ser só o espaço para a gente ter a aula, tirar dúvida, desenvolver atividade prática, e tudo que você fizer vai ser postado lá no AVA, tá bom? Me confirmem aí se vocês estão vendo a imagem. Estamos sim, professor. Sim, professor. Pronto. Então, aqui tem um cronograma. Entrando lá no AVA, vocês vão ver esse cronograma. Aqui está a turma de segunda-feira. Aqui está a turma de quarta-feira. Tá bom? Essas datas são datas programadas, mas que pode sofrer qualquer ajuste. O calendário de vocês mesmo eu tive que refazer semana passada em função da paralisação. Mas aí a gente vai ajustando. A gente tem uma semaninha ou duas de folga, então eu planejei de maneira que a 17 de novembro a gente já está encerrando e tem aí 2 semanas, um lastro para a gente organizar qualquer coisa necessária. Mas aí nesse mesmo cronograma eu já apresento as nossas avaliações dos conteúdos. Então lá, hoje, dia 25, a gente já tem aula síncrona, semana que vem é assíncrona, e do ladinho vocês têm a aula prática e que atividade a gente vai fazer. Nós vamos fazer roteiros, ciclos biológicos e quiz, né? Que é a forma de avaliação. Eu vou fazer um quiz, um jogo, não sei exatamente como. Mas eu não gosto muito daquele formato tradicional de avaliação, não. Né? Sobretudo remoto. Mas até lá a gente define aí qual vai ser o modelo. Se vocês observarem, na coluna da direita, roteiro tem 2 asteriscos e atividade de ciclo tem 1 asterisco. Avaliações 1 tem aqui, ó, em verde, no dia 6/10, tem 3 asteriscos, e a 2 tem 3 asteriscos. Aqui embaixo tem a explicação de como é que vai ser a avaliação. Então, a primeira unidade ela vai ser composta de 10 atividades valendo 1 ponto. Ô, professor, que atividade é essa? É pegar um artigo, ler, fazer uma resenha, etc. e tal? Não. Tereza está aí, Emily está aí como testemunha. Eu vou apresentar o conteúdo, vou apresentar a doença, vou apresentar a parasitose, e a parasitose tem epidemiologia, diagnóstico, sintomas, ciclo e tratamento. Eu vou pedir uma atividade que é o ciclo. É você me dizer como a doença começa, quem transmite, quem é atingido, que órgão vai sendo atingido, que sintoma causa e como é que o ovo, cisto, a estrutura de disseminação vai ser liberada. Então, é o ciclo. Saber como começa e como termina. Esse ciclo você escreve em aproximadamente 1 página, né? Uma lauda, à frente de uma folha de papel. Então, é uma atividade muito simples. Eu só quero garantir a vocês que vocês entendam como é que no meio ambiente essa doença ela é ciclada, né? Ela ocorre com o início, o meio e o fim. Para cada tema abordado, vocês vão ter que entregar um ciclo, tá bom? E é sempre 1 semana depois. Então, apresentei um tema hoje, na outra semana tem que entregar o ciclo. Apresentei na outra semana na semana seguinte, outro ciclo daquele mesmo tema vai ser apresentado. E é sempre assim. Vocês fazem o ciclo como vocês querem, na medida que vocês querem? Não. Eu boto uma foto, eu proponho uma foto, uma imagem que já tem o ciclo, que tem as etapas do ciclo, inclusive, representadas por figuras. Vocês só terão o cuidado de explicar aquele ciclo passo a passo. Prefiro que esse ciclo seja feito num texto corrido, porque eu acho que o aluno tem mais competência argumentativa para a minha compreensão. Mas se optarem por fazer em tópicos, tenham cuidado em que sua frase seja realmente clara, para que eu entenda o que você quer dizer e uma etapa do ciclo não fique sem ligação com outra. Vou dar um exemplo muito claro. Alguém me diz assim, ó, o mosquito infecta o hospedeiro. Né? Aí é uma informação que é dúbia, porque o mosquito ele é transmissor, tem que me dizer o que ele transmite e como ele faz isso. Então, uma resposta
em tópico que seria adequada seria assim: o mosquito de tal espécie pica o hospedeiro tal, por exemplo, o mosquito Aedes aegypti pica o homem e, por meio da saliva, libera o vírus, libera a bactéria, libera o protozoário, enfim, que cai na corrente sanguínea. Então, mesmo que seja em tópico, a informação precisa ser clara para que eu entenda, né, o que você quer dizer. Essa atividade são 10 pontos gratuitos. É assim, você já tem 10. Entregou o ciclo, explicou o ciclo direitinho, eu só vou tirar pontos se você escrever o nome da espécie errado, se você botar outra espécie que não tem nada a ver, botar um sintoma que não aparece naquela doença. Assim eu vou penalizar. Se disser tudo direitinho, quem é o vetor, quem é o agente causador, em que órgão atinge, como é que acontece a infecção, como é que acontece a multiplicação, como é que libera novos ovos, cistos, sei lá o quê, seu pontinho está garantido. Então, dos 10 ciclos, professor, eu deixei de entregar 2. Já sabe que sua média vai ser 8, né? Se tudo der certo lá, entregando os ciclos direitinho. Normalmente, podem confirmar aí com Emily e com Tereza, essa é a nota mais cheia da unidade, da disciplina. Vocês vão ter 9,8, 9,9. Me defenda aí, Tereza e Emily, digam que é verdade. 9,5, 9,7. O aluno quase sempre fica com uma nota muito boa. Isso ajuda já na aprovação, que é o mais fácil. E ajuda no seu score. Então, sua unidade é a única que só vai ser formada no final, que você vai me entregando ao longo do curso inteiro. Serão 5 ciclos na primeira parte e 5 ciclos depois. Tá bom? Aí a gente tem também roteiro. Eu coloquei roteiro 1, roteiro 2, 3 e 4. 2 no primeiro bloco e 2 no segundo bloco. Cada roteiro vai valer 2,5. Então, a soma deles, 12,5 vezes 4, também vai dar 10. Esse é em equipe, vocês vão fazer juntos e me entregar. Eu vou propor que vocês montem uma armadilha, que vocês façam um experimentozinho em casa, que vocês identifiquem em um vídeo qualquer que eu der qual é a estrutura que está ali. Enfim, eu vou bolar algumas atividades e vocês, né, em quarteto, fazem o roteiro e me entregam. Esse roteiro não tem um prazo de uma semana, tem de 15 dias. Então, se eu apresentar o roteiro para vocês no dia 25, né, que seria hoje, que nem vai dar tempo, vocês vão me entregar 2 semanas depois. Vocês vão me entregar no dia 15/9, quando eu apresento um outro roteiro. E por que são 15 dias, gente? Porque vocês vão trabalhar em equipe, nem sempre o tempo de alguém da equipe A é igual ao tempo do outro indivíduo da mesma equipe. Então, alguém pode não estar pegando a mesma disciplina, não tem a mesma disponibilidade, e uma semana nem sempre dá para vocês dialogarem. Mas é sempre assim, de 15 em 15. Tudo bem? E, por fim, vocês já viram que tudo não é somativo, né? Eu estou somando as unidades para dar uma nota. Sempre vai ser assim, para que a nota do aluno seja maior. E, por fim, nós teremos 2 avaliações, né? Uma aqui no dia 6/10 e a outra no dia 8/12. Tá? Eu quero até subir um pouquinho essa avaliação, eu acho que ela vai acontecer lá para o final de novembro, né? Acho que sim. E cada uma vale 5, como está aqui, ó. A primeira vale 5, a segunda vale 5. Somando as duas, dá uma nota 10. Eu prefiro do que eu fazer uma avaliação só, valendo 10, e vai que você não está no dia bem, a internet não funciona, dá algum guere, e aí você não responde a prova toda, faltou energia, você fica com 2. Então, eu prefiro fazer 2 provas valendo 5, que a gente soma, é mais justo para o aluno. E aí, podem falar. Comentem. Perguntas? Professor? Oi. Vitória falando. Essa avaliação vai ser só com o conteúdo que está embaixo dessa avaliação ou vai ser com os conteúdos anteriores também? Eu sempre divido. A parte de cima, em cinza, esqueça. Aí são os alunos da segunda-feira. Seus conteúdos começam aqui, no dia 25/8. Está vendo aí que eu estou mostrando? Então, todos esses conteúdos, introdução a parasito, ameba, acantamoeba, itamoeba, giardia, trypanosoma cruzi, leishmania e malária, pronto, compõem a primeira avaliação.
a segunda avaliação com o seguinte. Entendi, professor. Entendi. Obrigado. Voltar aqui agora para a minha tela. Cadê? Para a apresentação. Então, ó, vamos testando esse calendário. Eu fiz bem enxuto, eu acho que não está difícil, não, a gente seguir isso bem. Alguém está falando aqui comigo no chat, deixa eu olhar. Quem mandou alguma mensagem? Não foi comigo, não. Vamos lá. Tá certo? E a chamada eu não faço, eu baixo aqui um programinha que contém o nome de todo mundo, aí eu vejo quem entrou, quem não entrou, tá certo? E aí, o que é que eu queria chamar a atenção? A gente vai ter os encontros presenciais aqui, né? Remoto. Esses todos eu vou contar a presença de vocês. O outro encontro, eu vou deixar a aula no AVA. Por que é que eu vou deixar a aula no AVA? Lá no AVA, eu consigo ver que você abriu o arquivo que você entrou, pelo menos para abrir o arquivo. Então, aí eu vou contar como sua presença. Mesmo que você abra terça, quarta, quinta, não importa. Né? Durante aquela semana, você abriu a aula, né, que tiver postado lá, eu considero a sua presença. Então, a forma de eu contabilizar a sua presença é assim. Bom? Muito bem. O que mais? Me perguntem. Rebeca, Pedro... Eu estou conferindo se todo mundo está aqui. Professor, Oi, essas atividades serão em equipe ou individual? Todos os ciclos são individuais, porque a escrita de cada um é própria, mas os roteiros serão todos em equipe. Certo. Pedro, inclusive eu tenho uma dúvida no seu nome. Seu nome é Pedro Domingues ou Domingues que faltou alguém? É Domingues, professor. É porque o André botou errado. Eu imaginei, pois é, porque na matrícula tá uma, aqui tá outra. Eu fiz assim, eu preciso confirmar com essa figura como é o nome dele. Tá? O que mais? Podem perguntar, aproveita. Professor? Oi. O senhor pode explicar melhor como vai ser esse roteiro? Que eu não entendi direito. O roteiro vai depender do tema que a gente vai... Antes que eu me esqueça, Maria Alexandra, você teve algum problema com a matrícula? Ou não estava aparecendo sua matrícula quando deu aquele bug lá no Sagres? Acho que Maria não me ouviu, mas eu vou lhe explicar a Marcos. Foi Marcos, não foi, que me perguntou? Professor, ela respondeu no chat. Falou que sim, ainda estou tendo problemas. Isso. É isso que eu queria só lembrar. Ela não está aparecendo na aula prática, por exemplo, para mim. Não apareceu na teórica. Você é de farmácia? Eu não sei se foi você que Teresita falou comigo ou outra menina. Alguém do colegiado? Oi, Luana. Mas eu consegui então, entrar no Sagres. Luana, eu resolvi semana passada e o seu ainda está resolvendo. Mas aí eu lhe acrescentei aqui no Team. Só me bote a par se já resolveu, se aparece lá sua matrícula, se você vê seu horário, viu? Para ver se a questão agora é com o meu Sagres. Sim, Marcos. Então, Marcos não, Pedro, né? O roteiro vai ser assim. Eu trabalho 2 temas ou um tema com vocês. Vou dar o exemplo do que eu fiz na outra turma que eu pretendo fazer agora. Eu queria que vocês me explicassem todas as fases em que os mosquitos, o Culex, o Aedes, o Lutisomia, que são vetores de algumas dessas doenças parasitárias, quais são as etapas do desenvolvimento deles. Eles têm larvas que a curto prazo são idênticas, mas a gente vê diferenças na morfologia da larva. Aí eu ensinei a turma a fazer uma armadilha chamada mosquiteira para pegar esses mosquitos e acompanharem fase a fase. Isso eu preciso, por exemplo, de 15 dias. E aí passei o relatório, eles montaram a armadilha, aí viram ovo, tiraram a foto do ovo, viram a primeira fase, tiraram foto da fase. E aí no final eles identificaram, o professor, é Culex, é Aedes, é não sei o quê, tá?
e aí apresentam, eu faço umas perguntas e me respondem. Então, esse roteiro vocês fizeram em equipe. E aí faz como vocês quiserem. Bota a armadilha na casa de um, o outro faz o texto, o outro pesquisa a bibliografia, como vocês quiserem. Normalmente funciona assim. Não sei se eu fui claro com você. Mais perguntas? Vamos lá. Se não tiverem, me autorize a começar a aula. Vocês que dizem. Professor, eu queria que o senhor desse alguma indicação de literatura sobre a temática. Eu indico sim. Inclusive, eu vou dar para vocês 2 sites. Eu oriento que vocês pesquisem, usem, porque tem lâminas boas, figuras boas. Os livros que a gente tem mais acesso estão disponíveis. Emily, inclusive, pode compartilhar arquivo com vocês. É o Parasitologia Humana, de Neves, o autor é Neves. Existe também Parasitologia de Rey, mas o único que está disponível é muito antigo, tem mais de 20 anos. É bem completo, mas tem algumas atualizações que já precisam ser feitas, mas eu indico também a leitura. E eu só peço que vocês não estudem por sites ou materiais disponíveis em instituições que vocês percebam que não são tão idôneas, tão corretas, né? Então, por exemplo, é uma universidadezinha de um interior, é toda a distância, está muito sumarizado o conteúdo, não tem um apoio prático, não olha por esse material. Aí você vai lá na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal do Rio, na Estadual de Maceió, vê que o curso é denso, tem um material bacana, vai na FPC, tem um material bacana, pode estudar por lá. Tá certo? Só quero que vocês tenham cuidado para não estudar com material muito superficiais que não acrescenta para vocês em nada. Professor, e o senhor tem algum link de livro? Porque Drive, um livro... Não. As meninas já têm 2 livros em PDF. Eu vou organizar com elas. A gente tem reunião na sexta-feira. Aí eu vou organizar com elas aonde é que elas vão botar esses materiais para vocês. E aí elas disponibilizam. Tá bom? Certo. Muito bem. Fiquem em paz, que essas minhas são danadas, viu? Tem uma aí que já preparou slide, tem outra que já separou o material da época que estudava. Enfim, elas vão dar um apoio bacana para vocês. Professor, boa tarde. Boa tarde. Aqui sou eu do semestre passado, que eu acabei saindo. Uma mensagem, isso, dizendo que não Eu estava super saturado. Era 7 disciplinas. Oi? É Marcos Natan? Não. Não, é Diego. Pois não, Diego. Então, voltei agora estou mais tranquilo. Estou preparado para esse semestre. Eu queria perguntar, professor, se existe eu sei que é complicado, mas que está tendo uns debates sobre a questão das práticas. Vai ser ofertado ainda esse ano ou vai ter um processo ano que vem ou ainda esse ano para ter práticas? Possivelmente, essas práticas que podem vir a acontecer são práticas relacionadas ao campo externo da UNEB, ou as práticas que dizem respeito às disciplinas de final de curso. Então, essas possivelmente, alguns professores estão fazendo um protocolo para que consigam realizar essas práticas. Todas as práticas que dizem respeito ao início do curso, elas vão se manter, a ideia, né, inicial, é que elas se mantenham ainda remotas, que a própria universidade ainda não se ajustou, não tem dinheiro, eu vou ser bem claro com vocês, o governo cortou um monte de dinheiro, não repassou, são 2 anos que ele não repassa, então não tem nem como ainda comprar material para todos os laboratórios. Então, vai precisar escalonar. Quem tiver mais urgência, portanto, as disciplinas que estão associadas ao final do curso vão começar primeiro. Mas a nossa disciplina, a intenção é que ela fique toda remota. A gente só tem a aula prática em 2022. Entendo, professor. Obrigado. Vamos lá. Tereza, eu vou lhe dispensar, se você quiser, porque você tem documentação, coisa para fazer aí da monitoria. Emily, eu não sei se já saiu, não me deu nem tchau. Emily está aí ainda?
Eu acho que saiu, professor, porque eu não tô vendo Foi. aqui. Acho que Eu acho ela que já ela saiu. foi. É. Pronto. Se quiser falar alguma coisa com a turma, Tereza, fique à vontade. E aí, logo em seguida, você pode ir, que eu vou começar a aula com eles. Viu? Ó, Esse assunto você já sabe de qual é só uma dica, né, para eles fazerem. O ciclo ajuda muito, muito, muito na prova. Você sempre vai lembrar do ciclo quando for responder a prova, então vai ficar bem mais fácil. Então é só uma dica mesmo, capriche num ciclo. E foi o que me ajudou muito. E tchau, gente, boa aula, professor. Eu vou fazer agora os documentos. Tá, sexta a gente se encontra, viu? Depois eu marco o horário lá. Tá bom, então. Tá, tchau, gente. Tá bom. Tchau. Então, gente, vamos lá. Eu só queria que brevemente todo mundo se apresentasse. Quem puder, ligue a câmera, diz o semestre e se a internet é boa ou não e por onde está acessando, se celular ou computador. Eu tive alguns alunos que não tinham acesso, aí eu tinha que mandar atividade de outra forma, a gente foi ajustando para ninguém ser prejudicado. Eu queria uma apresentaçãozinha rápida, me falar aí dessa condição tecnológica de vocês. Pode ser? Vou pela ordem. Vamos lá. Primeiro, Ana. Ana tá aí? Ana Júlia? Oi, professor, eu tô sim. Boa tarde. Boa. Só pediu para falar do semestre, né? Eu estou cursando o segundo semestre agora, eu sou dessemestralizada. Então, eu estou com algumas matérias do primeiro, algumas do segundo. Aí tá assim, mais ou menos. No momento, eu estou acessando pelo celular, mas eu tenho a possibilidade também de acessar pelo computador. E a internet aqui em casa é tranquila. Nunca não me deixou na mão ainda, não. Então, tá tranquilo. Muito bem. Vamos lá, Diegão, que já falou alguma coisa aí. O retorno. Diego, o retorno. Oi, professor. Só um minuto, eu posso ser o último aqui, que eu tenho que sair de um local aqui. Fique tranquilo que eu apareço. De novo. Muito bem. Depois de Diego, vamos lá, Ítalo. Oi, professor, boa tarde. Ah, Sou estudante de nutrição, estou semestralizado, mas estou no terceiro semestre. Aqui a internet tudo tranquilo também. Muito bem. Fala de algum interior daqui de Salvador, Ítalo? Daqui de Salvador mesmo. Ana, é Salvador, Ana? Sim, professor, Salvador mesmo. Vamos lá. Estão me devendo a câmera, viu? Jean. Jean tá aí? Aqui na minha lista. Jean tá aqui. Ô, professor. Meu nome é Jean, boa tarde, colegas. Faço curso de enfermagem no terceiro semestre. E minha internet aqui é mais ou menos, né? A gente dá um pico de... Enfim. E eu sou de Salvador aqui mesmo. Muito bem. Depois de Jean, acho que é Larissa. Boa tarde, professor. Eu sou estudante de farmácia, estou no terceiro semestre. Sou do interior, mas moro já tem um bom tempo em Salvador. E sobre a minha internet, é boa, não é tão instável, não. Qual é seu interior, Larissa? Santa Luz, professor. Já sei onde é Santa Luz, misericórdia, gente. Vamos embora. Depois de Larissa, deixa eu catar aqui a lista. Eu estou sem lista aqui. É Lua? Lua tá aí? Lua Pai. Oi, professor, boa tarde. Eu sou do curso de farmácia, estou no terceiro semestre. A minha internet, ela oscila um pouco de vez em quando, mas permanece estável. Você está aqui ou no interior? Eu estou em Salvador. Sou de Salvador mesmo. É porque tem bairros aqui que choveu, a internet para, né? É uma bênção em Salvador. Vamos embora, Luísa.
Oi, professor, boa tarde. Sou Luísa, estudante do curso de farmácia, terceiro semestre também. Eu sou de Jiqué, mas já moro aqui em Salvador há bastante tempo. E minha internet é estável. É, né? Pois é. Muito bem, acho que eu pulei Luana, não foi? Foi sim, Luana. Oi, professor. Eu sou do Ô, segundo semestre, sou aqui de Salvador. E minha internet é porque, assim, tá todo mundo aqui em casa de home office. Então, se todo mundo usar a internet, eu não tenho como usar. Eu tenho que ficar no 4G, não consigo ligar a câmera, a água fica lenta. sim. É que nem aqui em casa. Aqui somos 4, Ave Maria. Quando a filharada tá na aula, a mulher e eu trabalhando, misericórdia. Mas vai dar certo, viu? Tudo dá. Vamos embora. Depois de. Não, eu. Luiz Felipe não tá aí. Luzia, vamos lá. Luzia de Fátima. Isso, boa tarde, gente. Eu sou Luzia de Fátima, sou do quarto semestre de farmácia. No entanto, estou desestremecendo. Gente, tive a língua. Eu estou irregular no semestre. E eu sou do interior aqui da Bahia, um lugarzinho chamado Dom Basílio. Já ouviu falar, professor? Rapaz, não, vocês de vez em quando me surpreendem, tá vendo? Dom Basílio. Tem um lugarzinho, professor, ali perto da Mata Atlântica, do sul da Bahia. Diego gosta de me pirraçar, professor. É sul da Bahia, né? É umas 12 horas de viagem aí de Salvador. E minha internet aqui, eu vou logo avisando, às vezes, nos meses de chuva, eu fico sem internet, mas eu vou dando um jeito. Muito bem. Vai dar tudo certo. Viu? Marcos. Boa tarde, professor. Sou do sexto semestre, na verdade. Estou pegando a matéria novamente agora. Sou do interior, mas estou aqui em Salvador e a internet é de boa. Dá para assistir ela tranquilamente. Qual é o seu interior, Marcos? Rodelas, fica perto de Paulo Afonso, Bahia. Sei onde é Rodelas. Sabe, já ouviu falar? Já passei por Rodelas. Eu dei aula uma vez numa disciplina especial lá em Paulo Afonso. Aí passei por Rodelas. Ah, sim, bacana. Me diga uma coisa, Marcos. Por que não fez parasita logo, rapaz? Deixou para agora. Vai logo, rapaz. Porque no semestre passado eu acabei acontecendo uns problemas pessoais e aí não consegui concluir a matéria. Muito bem. Mas agora vai, viu? Agora aqui vai. Ninguém vai para final, aqui todo mundo passa. Bora mentalizar, tá bom? Viu. Maria Alexandra. Pronto. Maria respondeu aqui pra gente, ó. Opa, peraí que eu fiz bobagem. Fui abrir a mensagem numa... Abri o lugar errado. Ela ela é de nutrição, terceiro semestre, ela é do interior de Pernambuco, mais uma, ó. A minha internet oscila muito por residir numa aldeia. Muito bem, aldeia indígena. Pergunta boba, né? Normalmente aldeia de índio, mas estou perguntando. Seja bem-vinda. Você vai trazer muita informação para a gente, viu? Aproveita aí, vai contando, perguntando logo as histórias de parasita, de verme, de bicho, para a mãe, para a avó, para contribuir com todos nós. Seja bem-vindo. Vamos lá, depois de Maria. Maria Clara. Oi, professor. Oi. Eu sou de Mutuípe, mas moro aqui em Salvador. Minha internet também é tranquila. Não quando eu tô lá, né? Que choveu eu fico sem internet, mas aqui é mais tranquilo. E eu sou do curso de nutrição. Que semestre é terceiro também? Terceiro, isso. Matheus. Ô, professor, eu sou de nutrição, estou aqui em Salvador mesmo, mas sou de Elis Medrado e a internet tranquila. Muito. Michel. Boa tarde. Sou Michel, do curso de farmácia, terceiro semestre.
Sou aqui de Salvador mesmo. E a internet aqui é razoável. Pronto. Vai dar tudo certo, Michel. Pedro Domingues. Oi, pessoal. Boa tarde. Sou do curso de farmácia, segundo semestre. Sou daqui de Salvador mesmo. A internet também ainda não me fez perder nenhum ponto, então tá tranquilo. Muito bem. Rebeca. Oi, professor, tá me ouvindo? Muito bem. Eu sou de Valença, curso nutrição, estou no 3º semestre e minha internet é tranquila. Você está aqui ou está em Valência? Em Valença, professor. Eita, haja camarão aí, ó. Uns pescados, ai. Já tive umas 4 alunas de Valença, viu? Vambora. Rodrigo. Opa, boa tarde, professor. Boa. Bom, eu sou do curso de farmácia, estou no 3º semestre, sou aqui de Salvador mesmo. E minha internet é aquele caso, né? Dá uma chuvinha, ela dá uma caída, mas volta, mas no geral é boa. É temperamental também, né? É. Pois é. Tarcísio não tá aí. Thalita. Oi, professor. Eu me chamo Thalita, sou do curso de nutrição, sou 3º semestre e estou no interior, sou de Campo Formoso. E a internet do interior, né, é horrível. Dá uma chuvinha, qualquer coisa e trava tudo. Mas a gente dá uns pulos para não perder ponto. Não pode. Aí, queijo bom, a manteiga boa, né, Thalita? Ai, demais. Quando eu vou para Salvador, eu fico morrendo de saudade. Tá vendo? Eu já viajei nesses interiores todos dando aula, gente, pela UNEB. E por último, Vitória Dias. Oi, gente, boa tarde. Faço farmácia, 3º semestre, sou de Amargosa. A internet aqui é boa, regular. Nunca me deixou na mão também, não. Mas eu sempre fico Salvador, Amargosa, sempre. Morrendo de raiva. Amarga porque não tá tendo São João, né, Thalita? Ou né, Vitória? Demais, professor, saudade demais. Gatilho, viu, professor? Verdade. Não pode falar isso pro baiano, não, que ele chora. Chora. E para piorar, Amargosa é uma terra extremamente alegre, né? Uma galera bem feliz. E aí tá amargando esses tempos aí sem festa, gente. A cidade deve estar triste. Tá mesmo, professor. Mas é por uma boa causa. Fé em Deus, ano que vem tem. Vai ser daqueles ó de tirar o corpo. Então vamos lá, pessoas. Eu vou aqui apresentar nossa aula de hoje. Oi? Repete. Essa de mim não. Diego aqui. Foi porque você pediu fala pro final, me esqueci. Sim, professor. Fala aqui no final. Fala aqui no final. Meu nome é Diego. Vai ganhar ponto. Eu sou 4º semestre, né, do curso de farmácia, mas era para eu ser 6º, né? Infelizmente todo mundo está aí triste com 1 ano de atraso. E eu sou de Muritiba. Pronto, Recôncavo Baiano, Muritiba. Recôncavo Baiano. Conheço também, não aprontem não. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acabei clicando aqui em pausar, aí achei que tivesse caído. Sim, professor. Então, hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a parasitologia, introdução. Vamos saber qual é o foco da parasitologia, o que é que ela faz e o que é que a gente vai estudar. Tá bom? É a nossa aula de hoje. Vamos ver se a gente consegue terminar ela. Acho que sim. O professor fala demais, então perguntem. O objetivo aqui é que todo mundo aprenda, então não está entendendo. Professor, repita aí, vamos devagar. Vão dando aí o formato que vocês acharem mais adequado, tá bom? A intenção é que a gente faça o melhor possível aqui para vocês.
Não vai ser a melhor aula da vida de vocês, mas a gente se esforça para que vocês aprendam o máximo possível. Bom? Então, vamos lá. A introdução à parasitologia, a gente vai entender por que a parasitologia é importante. Então, o primeiro argumento que a gente defende o estudo dessa disciplina é porque são doenças muito comuns na população mundial inteira. Então, a Europa, a América Central, do Sul, do Norte, a gente sempre tem doenças parasitárias, sobretudo porque o mundo não tem desenvolvimento econômico igualitário. Você tem regiões muito pobres e regiões muito ricas, e dentro das regiões ricas você ainda tem áreas muito pobres. Então, por causa disso, a condição da pobreza, a forma de habitat, elementos culturais e a pobreza fazem com que as parasitoses continuem, né, permaneçam naquelas populações. Isso piora com a globalização. Imagina que agora eu posso estar lá, vou usar até o próprio Covid para a gente compreender. O camarada lá de Wuhan estava com Covid, veio aqui para o Brasil trazer os produtos Xing Ling, né, para a gente revender, ele já traz o vírus consigo e dissemina. Na parasitologia não vai mudar muito. A diferença é que a gente vai trazer ovo de alguma verme, de algum helminto, cisto de algum protozoário, né, esporo de algum fungo. Então, a globalização permite que as pessoas se desloquem rapidamente, a longas distâncias, inclusive, e vão levando de áreas endêmicas, de áreas próprias da ocorrência daquelas parasitoses que vão se disseminando pelo mundo inteiro. Tá bom? Nesse sentido, a gente, então, precisa compreender como essa doença, como essas parasitoses se instalam, quais são as relações que vão se estabelecendo entre o hospedeiro e o parasita, é o que vai modular a relação de parasitismo. Aí a gente vai compreender aonde ela vai ser desarmônica, aonde ela vai ser negativa, que órgão que ela vai atingir, né? E a gente vai ter noção do quão ela vai ser nociva e desencadear um quadro de doença, de adoecimento do hospedeiro. Bom, paralelo a isso, a gente correlaciona essa doença com os fatores ambientais, com os fatores socioeconômicos, que garantem, né, ou que propiciam a manutenção ou a duração daquela parasitose. E, por fim, a gente compreende, no nível mais biológico, qual é o fluido, qual é o órgão, qual é o tecido que é atingido, quais são as modificações metabólicas ou do próprio órgão, de uma atividade mecânica, de uma atividade química que a presença do parasito vai gerar no hospedeiro, tentando entender também qual é o mecanismo de ataque, como é que esse parasita se instala, como é que ele causa a infecção e como é que o hospedeiro reage, né? Como é que a gente dá resposta, como é que a gente defende. Então é importante também a gente compreender esse mecanismo de defesa e ataque. Isso tudo vai perpassar por entender os mecanismos de replicação desse parasita, e isso depende que a gente compreenda como é o ciclo de vida dele. Né? Onde começa o ciclo, como ele se multiplica, onde ele se multiplica, se a reprodução vai ser sexuada, se vai ser assexuada, se vai produzir muitos descendentes, poucos descendentes. Isso nos dá uma visão geral que a gente pode congregar, né, numa visão epidemiológica, considerando a parasitose, o ciclo da parasitose, os sintomas, a área onde ela ocorre e as condições socioeconômicas e ambientais. A gente faz um raio-x e a gente entende por que aquela parasitose ocorre e por que ela ainda existe. Tá bom? Para a gente começar a pensar em parasita, a gente precisa entender quais são as relações que existem entre os seres vivos. Essas relações vão envolver indivíduos da mesma espécie ou indivíduos de espécies diferentes. Quando envolve indivíduos de espécies diferentes, a gente diz que essa relação é interespecífica, e é as que nos cabe estudar aqui em parasitologia. Quando envolve indivíduos da mesma espécie ou do mesmo grupo, né, a gente tem uma relação intraespecífica, que não é o foco da nossa disciplina. Então, dentre as relações interespecíficas que envolvem indivíduos de espécies diferentes, eu tenho dois grupos. Aquelas que são harmônicas, que não gera prejuízo nenhum para nenhuma das partes,
e as desarmônicas que causam algum prejuízo para um dos indivíduos, que é a que nos interessa. Então, só para a gente ter na cabeça, né, a gente tem peixes, por exemplo, o tubarão, que convive com a rêmora, que é um peixinho pequenininho, que nada ali sempre próximo da boca, entra na boca do tubarão, mas ele não come, ele não morde esse peixinho menor, porque esse peixinho tem a função de limpar os restos de alimento na boca dele, o que fica grudado próximo do focinho. Então, é uma relação harmônica entre indivíduos de espécies diferentes. Aqui, a gente vai estudar indivíduos diferentes, um protozoário, um helminto, uma verme, um mosquito, um besouro, um molusco, e como que esses invertebrados, como esse protozoário, como esse helminto, vai se relacionar conosco, né? Com o homem, propriamente dito, que é nossa área de estudo, mas também com os animais domésticos que nos cercam, com o cão, com o gato, e entender como é que essa relação de parasitismo vai se estabelecer. Pensando nisso, a gente precisa lembrar que o parasitismo vai depender da condição que o hospedeiro oferta. Então, eu tenho parasitas que eles vão tentar estabelecer a relação mais duradoura possível dentro do hospedeiro, para que ele consiga se multiplicar de maneira sexuada ou assexuada, e ele vai depender também de um cenário fisiológico, de um cenário metabólico, ou seja, ele precisa usar o ambiente do hospedeiro, as ferramentas fisiológicas do hospedeiro, né, o tecido adequado, alto do hospedeiro, para que ele consiga se replicar, se multiplicar. A partir daí, a gente já começa a entender como é que as parasitoses vão se dar. As parasitoses vão se dar com parasitas que são genéricos, que são generalistas, e pode estar presente em qualquer espécie de um mesmo grupo. Se eu ser bem claro, vou dar um exemplo. Eu tenho a tênia, que é um platelminto, é um verme que nos parasita, mas não parasita só primata, né? Ela parasita diversos mamíferos. Então, ela parasita o primata, que somos nós, ela parasita a bovino, que são os bois, caprinos, parasita suíno, parasita equino, basta ser mamífero. Então, ela é tão generalista que ela consegue usar o sistema fisiológico de diversas espécies diferentes de um mesmo grupo, que é o grupo dos mamíferos. Aí a gente diz que esse parasita, ele normalmente é monoxênico. Ele vai estar lá, vai entrar nesse hospedeiro só e vai conseguir realizar seu ciclo só no hospedeiro. Entrou nele, eclode o ovo, eclode o cisto, cresce lá o parasita, se multiplica, libera novos ovos, faz tudo isso entrando no hospedeiro só, invadindo o hospedeiro só. Mas eu posso ter indivíduos, aí eu chamo monoxênico. Eu posso ter indivíduos que precisem passar por mais de um hospedeiro. Ele pode começar seu ciclo no hospedeiro invertebrado, como no mosquito, como no besouro, como no molusco, e completar esse ciclo num vertebrado, num outro animal, num cachorro, em nós seres humanos. Quando o parasita passa por mais de um hospedeiro, a gente diz que ele tem um ciclo heteroxênico. Né? Transitou em grupos diferentes, em espécies diferentes. E existem ainda aqueles parasitas que não vão conseguir replicar o seu ciclo em nenhuma outra espécie que não seja a espécie X. Eles são tão específicos que eles só fazem o ciclo dele naquela espécie, não fazem nenhuma outra. Dá um exemplo. A gente conhece lá a cistosoma, que é barriga d'água. A barriga d'água é um platelminto também chamado cistosoma mansoni. Uma das fases só se completa dentro do molusco, mas não é qualquer molusco, não é a lesma da sua casa, não é o polvo, não é a lula, ele só completa o ciclo dentro de uma espécie de caramujo chamado Biofalário. E nenhum outro caracol de jardim, o caracol da sua casa, o ciclo se completa. Então, ele depende estritamente da condição fisiológica dessa única espécie. Aí a gente diz que ele é um parasita estenocênico, ou seja, precisa de características próprias específicas que só tem naquela espécie que ele vai parasitar. E aí,
Me digam se estão entendendo. O professor fala demais. Tá todo mundo dormindo, entraram na aula e saíram. Foram Tudo tranquilo até agora, pô. Não, professor, estamos concentrados aqui. É que eles estão maratonando sério, viu? Olha. Não, uma vez que a gente já... Muito bem. A gente já entendeu o que é parasitose, que ela vai depender de uma relação estreita ou de uma relação mais generalista entre o parasita e o hospedeiro. A gente pode pensar a parasitologia sobre os aspectos socioambientais. Né? Então, me ajudem aqui agora. Tá vendo esse quadradinho aí? Vou precisar muito dos alunos de nutrição. Tem alguém de enfermagem aí? Para me ajudar. Eu sou professor. Opa, você vai ser... Eu sou quem? Quem foi que falou comigo? Que eu só estou com o slide aqui na frente. Ana Júlia. Ana Júlia, vou precisar de sua ajuda. Me ajude. Ai, E quem é de Deus. nutrição? Não é nada demais, não. São conteúdos que com certeza vocês já têm, mesmo não fazendo enfermagem, mesmo não fazendo nutrição. Esse quadro, ele diz como é que a parasitose se instala e como é que a condição ambiental permite isso, ou como ela prolonga isso, ou como ela intensifica isso. Me ajudem. Vejam aí, ó, a primeira condição para que aconteça a parasitose ou ela se mantenha a pobreza. Achem aí o quadradinho que tem o nome pobreza. Bem aí na parte superior. Pronto. Pobreza. Concordem comigo, as pessoas que sofrem da pobreza, desse mal social que é a pobreza, é a que tem menos acesso aos bens e aos serviços. É quem não tem um médico de qualidade, não tem água de qualidade, não tem saneamento básico na porta, não tem eletricidade. Nessa condição de pobreza, o indivíduo não tem práticas de higiene adequadas. Me ajude, quem é de nutrição. Não tem a alimentação adequada, não tem segurança alimentar. Estou falando bobagem? Não, professor, tá certinho. Né? Aí o camarada é tão pobre que ele tem lá R$100. Acompanha comigo. Quando tem, ele tem 100. Vocês acham que ele vai comprar 8 pacotes de biscoito, 2 de arroz, 2 de feijão, ou ele vai comprar alface, cebola, cenoura, fruta, suco integral, o alimento que lhe propõe a uma saúde melhor, que vai ser um volume menor de alimento, que normalmente é mais caro, ou ele vai comprar o alimento que é basicamente rico em carboidrato, mas que ele tem um volume grande para sustentar ele e aquela família? Qual vai ser a opção do camarada? Ele vai comprar o feijão e o arroz, né? Não é? Porque gera um volume maior, basicamente é só carboidrato e algumas vitaminas que tem ali, o camarada não tem folhoso, não tem fruta, a nutrição dele está depreciada. Me ajuda aí quem é de enfermagem. Um cara que é mal nutrido vai ter um sistema imunológico bom? Ana? Não. Não. Aí a chance que ele tem de se defender vai estar muito depreciada, porque o ovo pode ele fazer a ingesta de um ovo de um parasita, e nós, com condições nutricionais melhores, sistema imune melhor, o ovo pode, inclusive, ser combatido pelo nosso sistema imune e a doença não se instala. O camarada é pobre, não tem serviço, não tem bem, não tem alimento, não tem dinheiro, né? Não trabalha, não tem renda fixa, ele, obviamente, vai propiciar a parasitose, tá? Continuar essa parasitose. Está claro aí para todo mundo? Como ele não tem nutrição boa, ele não tem uma qualidade de vida boa, isso também é resultado da educação dele. A educação dele não é adequada para que ele saia da condição de pobreza e ele vai repetir o ciclo. Se ele não garantir a educação para os filhos entrarão no mesmo ciclo. Concordam comigo? Sim. Aí eu vou piorar. Os 3 quadrinhos rosas da doença ou da pobreza vai apontar para um quadrinho azul. O que é que está escrito aí nesse retângulo azul no canto inferior? Doença? Então, vamos lá. A pobreza traz as condições para que a doença se instale, e, normalmente, o cara com a doença, nessa condição de pobreza, ele tem pouca possibilidade de recuperação, não tem alimento bom para cuidar da saúde, está doente, não se recupera.
Não tem investimentos da saúde pública, sobretudo nas doenças que nós vamos tratar aqui, que são negligenciadas. Né? Não tem uma medicina preventiva, não tem acesso à curativa. O camarada só vai intensificar a doença. Por isso que está lá aí, ó, em verdinho, um retângulo mais doente. Para piorar, o cara não come bem, não tem um sistema imune bem, a doença se torna crônica. Dependendo da doença, ele pode ficar incapacitado para o mundo do trabalho. Se ficar incapacitado para o mundo do trabalho, vocês concordam que a doença vai diminuir a energia desse indivíduo? Ele vai se tornar um camarada deficiente? Diminui ainda mais a chance dele melhorar sua condição de salário, para ele ter alguma renda. Piora ainda mais a doença. Torna ela ainda mais crônica. Tá? E os 2 retângulos que tem numa ponta e na outra, verdes, dizem respeito a esse ciclo, né, que está aí representado como um quadrado, em que a pobreza, chamando a atenção de que a pobreza vai gerar mais doença e, por consequência, a doença, né, vai perpetuar, vai garantir o camarada numa condição de pobreza. É ou não é? Discorda alguém aí, viu? Pode discordar. Concordo, professor. Beleza, a gente já compreendeu as condições socioambientais do camarada, quer dizer, sociais, socioeconômicas de quem está mais vulnerável às parasitoses. A gente precisa entender agora sobre o aspecto ambiental. E quando a gente pensa no ambiente provocando, propiciando a parasitose, a gente precisa pensar no meio, que é o próprio hospedeiro, no meio ambiente, que é onde está o hospedeiro e o agente causador, o próprio agente causador e outros animais, outros seres vivos que funcionam como vetores, aqueles que conseguem ou que permitem a disseminação daquele agente patogênico. E para isso essa pirâmide é bacana. Ao centro está, para a gente compreender, ao centro está o vetor e nas 3 extremidades os atores principais da parasitose. O meio ambiente que propicia, o hospedeiro que propicia a instalação da parasitose e quem causa a parasitose. De regra geral, todos nós podemos ser hóspedes de albergar algum parasita. Mas não é simples assim. Eu tenho características que facilitam ou dificultam essa parasitose se instalar. Vamos lá. A gente pode estar susceptível ou gerar alguma resistência. Isso vai dizer, quem vai dizer sobre isso? É o meu fator genético, é se eu sou susceptível ou não a determinadas enfermidades, ao meu sexo, à minha idade, ao meu estado nutricional, a resposta imunológica que eu tenho, e 2 deles aí também dizem respeito à minha condição social. O estado nutricional e a resposta imune são indissociáveis da minha condição social. Se eu como bem, eu tenho uma nutrição boa, eu tenho um sistema imunológico bom. Se eu não preciso trabalhar feito um escravo, eu durmo, eu descanso, eu tenho reposição do sistema imunológico. Se eu trabalho feito um escravo, eu também não tenho uma condição adequada. Né? Então, o hospedeiro vai estar susceptível ou vai ter resistência de acordo com esses critérios. Fatores genéticos, sexo, estado nutricional, resposta imune e idade. Bacana. Além do hospedeiro ter esses critérios, a gente precisa de uma condição socioambiental. Qual é? O lugar onde o parasita se replica ou sobrevive tem que ter a temperatura adequada, né? O clima tem que ser adequado, tem que ter precipitação adequada, e os indivíduos que são a sede da parasitose precisam apresentar condições que lhe desfavoreçam, ou seja, que lhe desequilibrem. Ou seja, o ambiente traz esse desequilíbrio. Isso diz respeito à moradia. Quantos de vocês não ouvem falar que tem gente que ainda mora em palafita, que não tem acesso à água? Agora, no Covid, não tinha água potável. Como é que lava a mão? Como é que tem práticas protetivas para o coronavírus, se não tem água em casa? Não é? Não tem moradia digna. Precisa isolar um camarada que está com Covid, mora 5 pessoas num cômodo de 5 metros quadrados. Tem como isolar o camarada? Não tem.
as 5 pessoas da família vão ser contaminadas. E, obviamente, elas são negras, pobres, de classe baixa. Quando chegarem na UPA, pode não achar uma vaga. Porque, como o sistema é único, aquele de classe média alta, que adoeceu, está ocupando uma vaga também no hospital. E esse aqui, desfavorecido, pode chegar no hospital e não ter vaga. É por isso que a chance dele de morrer é maior. É por isso que é uma doença que é democrática para todos, mas ela mata muito mais os vulneráveis. Tá? Se o cara não tem moradia boa, emprego bom, alimentação boa, saneamento básico bom, não tem padrões culturais, e aqui está dizendo respeito a acesso à informação, tá? Não é a cultura boa e a cultura ruim, não é isso que quer dizer. É acesso à educação. E crenças e educação. Vocês estão experimentando, gente, ó, o momento em que uma pandemia, vocês veem 2 elementos agindo sobre essa pandemia, que é a crença e a educação. Vocês percebem esses 2 tópicos nessa pandemia que a gente está vivendo? Sim, a todo momento. Sim, a todo momento. Quem falou aí foi Ana. A gente vê Vitória. Vitória. A gente vê descrença na ciência, a gente vê descrença no conhecimento produzido, a gente vê substituição da ciência por práticas religiosas que em algum momento enganam a população. Né? A gente vê crenças políticas, ideológicas sobrepostas ao conhecimento produzido sobre a educação. Né? Então, a gente está vivendo isso agora na prática. Eu gosto muito de trazer esse recorte porque na parasitologia é a mesma coisa. Ó, muitas pessoas morrem hoje com teníase. Né? O ovo da tênia pode se instalar no olho, no cérebro, no fígado, no rim e levar o camarada à morte. E a tênia a gente se contamina comendo carne mal passada, carne de má procedência, carne que é vendida em qualquer esquina sem controle da vigilância sanitária, e não é a classe que tem acesso à educação que compra, não é a classe que tem a maior renda que compra essa carne. Quem compra é aquele que não tem educação. E ele não compra somente porque ele não tem educação, é porque ele não tem outra escolha. Vou dar um exemplo. O quilo de carne é, no mínimo, a mais barata que você for encontrar, R$ 27,00. Lhe digo com propriedade de causa, quem faz o mercado aqui sou eu. E a mais cara é R$ 56,00. Vou voltar ao exemplo lá da nutrição. O pacote de biscoito é R$ 13,99. Com R$ 27,00, vou arredondar para 4. Com R$ 27,00, ele compra 5 vezes 4, 6 vezes 4, 24. Ele compra 6 pacotes de biscoito e ele compra 1 quilo de carne. Óbvio que ele vai preferir comprar o biscoito em vez da carne. Né? E ainda que ele ache lá um resto de carne jogado fora, não sei o quê, é uma carne de má procedência. Então, o ambiente também facilita que o camarada tenha acesso ao agente causador da doença. E o agente, quais são os critérios que precisa tornar o agente um agente infeccioso? Ficou péssimo, não é isso? Quais são os critérios que faz daquela espécie um agente infeccioso? Ficou mais bonito agora. Ele tem que ser capaz de causar patogenicidade, causar a patogenia, a doença. Então, a virulência dele é importante. E como é que a gente avalia a virulência? A competência que ele tem de invadir o meu sistema fisiológico. Né? Qual é o sistema de chave, fechadura, mecanismo que ele tem de invadir e se estabelecer, se multiplicar. A dose do agente, poxa, eu fiz a ingestão de um ovo, será que um ovo vai me causar infecção? Possivelmente não. Se eu estiver bem nutrido, se eu tenho um sistema imunológico bem, se eu tenho um tratamento de água adequado, possivelmente não. Mas aquele camarada vulnerável em todos os aspectos, se engolir 1, 2 ovos, já é passível de que ele tenha aquela enfermidade. Bom, o tempo de exposição. A gente pode até sair aí um dia, beber uma água num bar que não seja tão limpo, numa lanchonete não tão limpa, mas foi esporádico. Pense o camarada que não tem água limpa todo dia dentro de casa, ele está exposto à fonte de contaminação o tempo inteiro, o dia inteiro.
Aumenta as chances de contaminação? Aumenta. Tá? Os fatores de virulência. Quais são esses fatores de virulência? Como é que o parasita entra? Poxa, ele entra pela pele do pé. Mas eu só ando calçado, Mas o cara que é vulnerável só anda descalço. Então, o fator de virulência aí é ampliado. E o cara não consegue ter um calçado adequado. Então, o local de entrada do parasita, como o órgão que ele vai se instalar, como ele vai se multiplicar, tudo isso também vai dizer se aquele agente é eficiente em causar a infecção. Tá bom? Para melhorar essa tríade, eu tenho aí no meio o vetor. Quem é o vetor? Aquela espécie que tem alguma adaptação, que tem alguma especificidade que permita que o nosso agente patogênico conviva com ele em algum tempo, em alguma fase do ciclo, e esse indivíduo, esse vetor, faça a dispersão, faça a disseminação, ou mesmo faça a inoculação. Então, a gente pode imaginar um mosquito, quando ele está cheio de formas infectantes de algum protozoário, ou de algum helminto, e quando ele defeca, ou quando ele pica, quando ele libera saliva, na nossa pele, nos contamina, porque o vetor tem alguma condição, alguma especificidade que albergou o agente e o agente conseguiu se manter vivo ali. E aí, pessoal, a pessoa fala demais, né? Posso? Estou indo. Pode sim. Pode sim, Pronto. professor. Esses são os grupos que a gente tem interesse, né? Nós vamos estudar todos os protozoários na primeira unidade, todos os helmintos na segunda unidade, e em ambas a gente vai estudar os artrópodes que, por algum motivo, sejam os vetores. Tá? E faltou aí o molusco também. Tá? Então, molusco e artrópodes agem como vetores, alguns mamíferos também, alguns vertebrados também, e nosso grupo aqui de importância são os protozoários e são os helmintos, as vermes de uma maneira geral. E aí a gente classifica todos eles. Né? A gente vai classificando, e antes da gente organizar nessas classificações, a gente precisa compreender quais são os mecanismos de transmissão desses parasitas. Tá bom? Então, eu vou só apresentar aí a figura. Na figura a gente consegue matar tudo isso de uma vez só. Tem o Covid aí, ó, o símbolozinho do Covid, mas é só para lembrar a época que a gente está. Você vai enxergar no símbolozinho do Covid um protozoário, vai imaginar uma verme, tá bom? Então, os principais caminhos de transmissão dos parasitas vão ser pela água contaminada, quando eu faço a ingesta dessa água, ou quando eu lavo algum alimento com essa água, ou quando eu uso uma água contaminada para irrigar a minha plantação. E aí a gente come um folhoso, come uma fruta sem lavar, e nessa fruta tem os ovos, tem os cistos, lá na casca, na folha, e eu me contamino. Tá? Uma outra forma, que é a forma primordial na parasitologia, é a contaminação orofecal. É quando, no ciclo do parasita, ele vai desenvolver seus cistos, seus ovos, e eles vão ser eliminados pelas fezes. E quando a gente não faz o higiene adequado das mãos quando vai ao banheiro, ovos, cistos ficam impregnados na mão da gente, embaixo da unha, e eu contamino uma superfície, ou eu aperto a mão de outra pessoa, o cisto gruda lá na superfície da mão da outra pessoa, essa pessoa leva a mão até a boca, até o olho, já é o suficiente para se contaminar. Ainda que eu não faça a higiene da minha mão, não seja essa via, eu defeco num lugar inadequado, e minhas fezes estão ricas em ovos, ricas em cistos, né? Tem dois caminhos. Os cistos vão ficar ali preservados nas fezes, no solo, e eu posso me contaminar lá, com ovo ou com uma larva. Elas podem ser lavadas pela chuva e chegar no rio, e aí quando eu entrar no rio para tomar um banho, ou quando eu usar essa água para lavar uma fruta, ou quando eu beber essa água, eu faço a ingesta desse ovo. Eu posso ainda me contaminar pelos fluidos corporais, então secreção vaginal, secreção espermática, seminífera, pode ter alguns protozoários.
práticas sexuais em que a mucosa oral tem contato com a mucosa anal, eu posso ter ovos de helmintos, ovos de protozoários na região perianal, e aí eu faço a ingesta desses ovos. Na nossa casa, no cotidiano, usando talher, prato, né? Ou mesmo uma mesa, a gente tem alguns helmintos que produzem um ovo tão levezinho que eles são levados junto com o vento. Aí a pessoa deixa a tampa do banheiro aberta, os ovos começam a circular pela superfície do banheiro, você vai lá, passa a mão no vaso, passa a mão na pia do banheiro e faz a ingesta desses ovos. Então, a gente tem diversas formas de transmissão desses protozoários e desses helmintos. Tá bom? Aí sim, agora a gente classifica os protozoários. Uma parte dessa classificação eu já falei para vocês. Todo protozoário, todo helminto que começar o seu ciclo e terminar o seu ciclo passando por uma única espécie de hospedeiro, a gente chama de monoxênico ou monogenético. Do lado direito de vocês, eu vou ampliar aqui, tem um ciclo da Ascaris lumbricoides, que é uma verme, né? Um nematóide. A Ascaris, a gente vai fazer a ingesta desse ovo, ou porque a gente está com a mão suja do solo, ou um folhoso que está contaminado, ou alguém que foi ao banheiro e não lavou a mão e a gente teve contato com o resto de fezes, ou na água tem muitos coliformes fecais. Eita, professor, que eu estou ouvindo falar que tal praia eu não posso entrar, porque tem coliformes fecais muito elevados. A água de tal rio, professor, recebe esgoto das casas da pessoa, se saia, lá está cheio de coliformes fecais, nada mais é do que bactérias, fungos, ovos de helmintos e cistos de protozoários que o INEMA quantifica. Se tiver abaixo de 100 unidades por mililitros, é uma água aceitável. Acima de 100, ela está contaminada, pode lhe causar doença. Então, o ovo de Ascaris, você faz a ingesta por meio da água, por exemplo, ele vai para o seu estômago, passa para o intestino, eclode, vai se desenvolver, volta lá para o pulmão, volta de novo para o intestino, amadurece e começam a liberar ovos. Tudo isso vai acontecer e terminar só em você, ou só em mim. Então, é um ciclo monoxênico. Aqui ao lado, eu tenho a exostomose, a famosa barriga d'água, né? Que é o Schistosoma mansoni. O Schistosoma mansoni, ele vai começar um ciclo no ambiente, o ovo vai ser deixado lá, eclode uma larva, essa larva se desenvolve primeiro no meio ambiente, depois ela vai penetrar no molusco, ter um ciclo reprodutivo dentro do molusco, sair do molusco, se tornar outra larva, entrar no humano, no vertebrado, completar outro ciclo no vertebrado e liberar ovos lá no vertebrado que voltam de novo para o ambiente. Então, esse parasita passou pelo ambiente, passou por um hospedeiro invertebrado, que é o molusco, e depois passou por um hospedeiro vertebrado. Como é que a gente chama isso? Heteroxênico, digenético, como vocês queiram chamar. Bom? Essa daqui é a classificação mais simples. Eu classifico o parasita de acordo em que parte do órgão ele está instalado. Se ele está fora do órgão, eu chamo de ectoparasita. Se ele está dentro do órgão, endoparasita. Exemplo, você tem uma tênia que está dentro da sua cavidade abdominal, o celoma, ali perto do peritônio. Ela está nesse espaço vazio. Ali não é um órgão. Aí é um ectoparasita. Mas se esse verme estiver dentro do seu intestino, no lúmen, dentro do seu estômago, dentro do seu fígado, dentro do seu rim, ele é um endoparasita. Se ele estiver em qualquer área externa do seu corpo, carrapato, piolho, que ficam todos do lado externo, também são ectoparasitas. Então, ecto diz respeito a qualquer parasita que estiver do lado de fora daquele órgão. E endo, dentro daquele órgão. Qualquer parasita que está ali dentro daquele órgão. Aqui só para a gente ter uma ideia. Aqui a gente tem uma tênia, ó, como é bonitinha. Não digam que não é não, viu? Que perde na disciplina. Aqui tem uma tênia no intestino delgado, síntese aí no início.
e aqui um endoparasita, e aqui do lado um carrapato, todo mundo já viu, já ouviu falar, conhece, já viu no cachorro, que ele é um ectoparasita. Tá? A outra classificação é muito simples, é quanto ao ciclo que ele vai desenvolver. Por exemplo, se o indivíduo, se aquele parasita vai usar o hospedeiro para se multiplicar de forma assexuada, ou seja, vai fazer clone dele mesmo, ele vai ter só a divisão celular simples, né? E vai gerar vários indivíduos iguais em curto espaço de tempo, a gente vai classificar aquele hospedeiro em hospedeiro intermediário. Então, vamos acreditar que um protozoário entrou aí no molusco qualquer e se reproduziu dentro do molusco. Se foi uma reprodução assexuada, o molusco é hospedeiro intermediário. Depois, esse molusco liberou a larva, entrou no homem. Lá no homem, ela se metamorfoseou em macho e fêmea. Opa! Então, são monóicos, cada um tem um sexo diferente. Copularam, garantiu a variabilidade genética, aí eu tenho um hospedeiro definitivo. É aquele em que acontece a reprodução sexual. Isso é regra, professor? Não. A regra que eu me refiro é o homem sempre vai ser hospedeiro sexuado? Não. Definitivo, não. Ele pode ser, em algum momento, um hospedeiro intermediário e o definitivo ser um mosquito, ser um molusco. Depende do parasita ou do helminto. A outra classificação que a gente atribui aos parasitas é quantas células ele tem. E isso vocês já estão cansados de saber. Todo parasita que tem uma célula só é unicelular. Quem se enquadra aí? Os protozoários. Pluricelulares, todos os outros que eu falar para vocês. Então, a primeira unidade, a gente só estuda protozoário que só tem uma célula. Segunda unidade que vamos estudar são todos os helmintos grandes, macroscópicos, é aquela caseirinha que você dizia lá para sua mãe, minha mãe está tossando, mamãe, meu cocô, meu bumbum, mamãe coça aqui, não era assim? A gente tem muita verme enquanto criança. Então, são os vermes que a gente vê, são macroscópicos. Tá bom? E agora a gente precisa entender... Professor? Pode falar. É uma pergunta. Ela vai ter reprodução sexuada ou assexuada? Depende da espécie. Tem espécie que faz alternância de geração, entra primeiro no hospedeiro e se reproduz assexuadamente, depois entra em outro e faz a sexuada. Então, faz alternância de geração. Tem outros que só vai ter assexuada, tem alguns que só tem sexuada, tem alguns que vão ter reprodução que só vai depender da fêmea. A fêmea sozinha, se autofecunda, vai ter filhos. Ela é para frente. Não vai precisar de macho para nada. Então, cada caso é um caso. Lhe respondi? Sim, professor, entendi. Obrigada. Nada. E aí, os parasitas eles vão apresentar sempre adaptações para que o seu parasitismo seja eficiente, né? Garanta a eficácia do processo dele. A gente está pensando agora como se a gente fosse o parasita e o que é que eu faço para melhorar a minha ação de parasitar. Né? Normalmente vão acontecer modificações que facilitam ao parasita estar nos órgãos que ele está, a atingir o tecido-alvo que ele quer. E quais são essas modificações? Normalmente são degenerativas ou hipertróficas. Ou ele vai perder determinadas partes do seu corpo, da sua estrutura, que não lhe facilitam a parasitagem, e vai desenvolver outras, né? Ampliar o tamanho dessas, hipertrofiar aquelas que são muito úteis. Então, por exemplo, para um parasita se locomover dentro de um hospedeiro, ele não precisa de estruturas locomotoras. Ele vai sendo empurrado pelos fluidos corporais, pelo sangue, pela linfa, ele vai se contraindo. Então, por exemplo, ele não precisa ter pernas, patas. Então, tudo isso é degenerado. Você não vai achar nenhum parasita que tenha pata, que tenha perna. Tá? Dependendo do parasito, nem aparelho digestivo eles vão ter. Eles vão ser tão competentes em absorver o alimento pela pele que eles já absorvem o alimento digerido por você. Então, já
absorve os ácidos nucleicos, já absorve aminoácidos nas suas unidades e já absorve tudo pronto. Então, nem gera excreta. Então, dependendo do grupo, não vai ter estrutura locomotora, não vai ter órgão dos sentidos, nada que permita ver luz, enfim, e nem aparelhos digestivos. Em compensação, eles vão ter outras coisas que se desenvolvem muito. Então, por exemplo, os órgãos que vão guardar os ovos. Normalmente são órgãos duplos. Você vai ter úteros dobrados, você vai ter cavidades ovarianas grandes, você vai ter ovidutos, né? Ovo, ductos, cavidade. Uma cavidade para guardar ovo muito grande. Estruturas de fixação, ganchos muito funcionais, ventosa, disco de sucção, flagelo, diversas coisas que facilitam ao parasita se fixar, se prender, se reproduzir. Então, isso vai ser muito condicionado a quem é o hospedeiro que ele parasita. E as outras modificações dizem respeito à fisiologia. Qual é a fisiologia melhor, né, que aquele agente patogênico pode ter para garantir a eficiência? Né? A primeira é levar ao máximo a reprodução. Então, sempre vão produzir uma quantidade de ovos muito grandes. Pode sim, minha querida, vá em paz. Veja assim. Vão produzir muito Obrigada, ovos. professor. Vão produzir muitos mistos. Tá? Vão ter formas infectantes eficientes, então a forma infectante localiza rápido o seu hospedeiro, tá bom? O tipo de reprodução aí, ó, Vitória me perguntou há pouco, qual vai ser o tipo de reprodução? Depende, aquela que é mais eficiente. Pode ser sexuada, pode ser só assexuada, pode ser as duas, pode ser hermafroditismo, paternogênese, esquizogonia, é o tipo que lhe facilitar a replicação. E o tropismo. O tropismo é ter algum órgão, é ter alguma estrutura que facilite o parasita a chegar no órgão-alvo, a localizar o seu alimento, achar o ambiente adequado para a sua sobrevivência e a conseguir se reproduzir. Então, o tropismo guia, por exemplo, um parasita a chegar no fígado e não guia ele a chegar no pulmão. Ô, professor, como é que acontece esse guia? Pela diferença de pH, pela diferença osmótica do sangue, pelo tipo de metabólicos que está presente no fígado e não está no pulmão. Isso guia, dá um sinal químico, que a gente chama de tropismo, é a leitura que ele faz e ele chega lá no órgão adequado. Tudo bem? Estou quase terminando. Uma vez que a gente já sabe que o parasita tem várias adaptações, para poder garantir o parasitismo, a gente precisa saber o que é que eles fazem. E eles causam a doença porque eles reagem com essas ações aí, ó. Acompanha comigo? Quais são as formas de ação do parasita? Ou ele tem ação exfoliativa, ou é tóxica, ou é mecânica, ou é traumática, ou é irritativa, ou é anóxica. Poxa, professor, o que é cada uma delas? Vamos lá, eu vou dizer hoje, mas ao longo das outras aulas, quando eu falar um sintoma com ação exfoliativa, vocês vão lembrar e vai ficar funcional. Não precisa decorar isso não. Então vamos lá. O que é uma ação exfoliativa? É quando aquele protozoário, aquele helminto, ele vai absorver nutrientes ou ele vai absorver fluidos do indivíduo com mais eficiência. Então, por exemplo, você faz a digestão antes mesmo que você absorva grande parte daquele nutriente, o parasita foi mais eficiente, tem uma superfície de absorção maior, tem uma superfície de absorção com mais pontos de receptores de determinado nutriente e ele é mais rápido do que o hospedeiro. Ou o camarada vai lá, gera um ponto de infecção, ele vai consumindo aquele seu fluido mais rápido do que a sua competência de repor aquele fluido. É como se as células sanguíneas demorassem mais para ser repostas do que o tempo que o parasita consome aquelas células. Tá bom? A outra ação é uma ação tóxica. É quando aquele indivíduo vai deixar enzima,
proteína, pedaço de lipídio, metabólicos de enxofre, de nitrogênio, que normalmente não estão no seu corpo, não estão na sua fisiologia. Não estando na sua fisiologia, vai gerar uma ação tóxica. Imunoglobulina vai para lá, interferon vai para lá, para sinalizar que aquilo é estranho. E aí forma placa na sua pele, causa coceira na sua garganta, pode gerar um edema que feche uma passagem de ar, como glote, cause um inchaço lá na membrana do estômago, enfim, alguma reação alérgica nesse sentido. Bom? Pela presença do metabólico. Pode causar ação mecânica, que é uma... Espera aí que alguém escreveu alguma coisa que eu não vi. Não, já tinha avisado. Uma ação mecânica é quando o parasita se instalou e ele muda o fluxo, por exemplo, de um fluido, ele muda ou impede o fluxo de um líquido, por exemplo, pode causar um entupimento do trato digestório e impedir que o bolo fecal passe. Ele pode colapsar um vaso sanguíneo e impedir a irrigação daquele tecido. Então, ele vai fazer alguma modificação mecânica que cria uma barreira física ou fisiológica contrária ao movimento, ou que evite o movimento, seja de fluido, seja do órgão, por exemplo, o peristaltismo, por exemplo, o fluxo de sangue, o fluxo de urina, o fluxo de fezes, algo nesse tipo. Traumática é quando o parasita ele vai transitar em várias áreas do corpo. E nesse trânsito de várias áreas do corpo, ele pode romper um capilar e gerar uma hemorragia. Ele pode, durante a migração, romper a parede de um órgão, ou mesmo a membrana que envolve um órgão, a parede do estômago, a parede do fígado, entrar numa veia qualquer, transitar numa artéria e chegar no capilar, romper um capilar. Né? Então, ele pode causar algum trauma nesse trânsito que ele faz. Irritativa é quando ele consegue, com aqueles metabólicos que podem ter uma ação tóxica, que vai matar o tecido, vai eliminar a célula, causar apoptose na célula, gerar junto aquele sinal que eu disse para vocês, que é o interferon se instala, a imunoglobulina se instala e gera uma ação alérgica, né? uma reação alérgica, que é resultado de uma ação irritativa. Muito comum em alguns helmintos, em algumas vermes. E, por último, eu tenho indivíduos, parasitas que consomem o oxigênio muito rapidamente, ou o oxigênio dissolvido no sangue, ou o oxigênio presente nas hemácias, impedem, usam a hemoglobina como fonte de energia. Então, em vez de pegar a glicose e quebrar para transformar em ATP, quebra a hemoglobina, consomem a hemoglobina, consomem o oxigênio e causam uma baixa de hemoglobina, de oxigênio muito grande, que pode levar o camarada à morte, né? Os tecidos começam a ficar com anóxia, com taxa de oxigênio tão grande que leva à morte celular, à destruição do tecido. Terminando minha aula, eu já sei o que é que o parasita faz. Eu já sei que o parasita se adapta para viver. Tudo bem, tem problema não, Matheus. Quer dizer, Matheus está avisando de Luiz. Tem problema não. Eu já sei o que é uma parasitose. Eu já sei as condições que ela se instala. Eu já sei classificar o parasita. Eu já sei que o parasita se modifica, se adapta para garantir a eficiência e a eficácia. Eu agora quero saber se eu fico passivo vendo tudo isso acontecer. Claro que não. Né? A gente reage. E como é que a gente reage? A gente reage sempre através da resposta do sistema imunológico. Enquanto o parasita tem ação de ataque, a gente tem ação de defesa. E, normalmente, essa nossa ação de defesa é uma só. É isolar o parasita para tentar destruir o parasita. Isolar para que ele não dissemine no seu corpo. Destruir para, obviamente, atingir a cura. Nesse processo inteiro, a gente tem primeiro o isolamento, a gente tem uma relação de equilíbrio entre o parasita e o hospedeiro, e aí vem os quadros de assintomáticos. Então, muitos indivíduos ficam assintomáticos por causa dessa condição.
E, finalmente, o nosso sistema imunológico pode nos levar à cura ou não. Está aí agora o povo de nutrição que vai me dizer. Se o cara não come bem, anda deprimido, faz farra, fuma, bebe, não tem como ele ter um sistema imune bom. Aí o povo de nutrição, de enfermagem vai me dizer, é verdade, a palidez vai dizer sobre o sistema imunológico dele, a anemia vai dizer sobre o sistema imunológico dele. Aí o povo de farmácia vai lá, pede um hemograma e vê, ó, basófilo lá embaixo, eosinófilo lá embaixo, monócito lá embaixo, o camarada não tem defesa nenhuma, testa essa incompetência do cara de se defender das doenças. Tá bom? Então, o objetivo é isolar esse parasita, limitar o crescimento dele, então, controlar a população para não disseminar e atingir esse equilíbrio. Isso pode acontecer normalmente por hipersensibilidade, é chamar todos aqueles nossos grupos de células de defesa, a começar com a resposta inata, depois a resposta celular, desde que elimine o parasita, ou causar inflamações. Né? Ocorre a migração de líquidos para a área da infecção, as células de defesa, interferon, né? Imunoglobulinas vão para lá, causam, por exemplo, uma cascata inflamatória, inflama o órgão inteiro para tentar, nessa inflamação, também eliminar o parasita. Mas a hipersensibilidade não é tão danosa quanto a inflamação. A inflamação pode também ser muito prejudicial ao tecido. E aí pode levar à morte, pode levar à necrose do tecido daquele órgão que está sendo parasitado. Tá bom? Mas é a nossa forma de reagir a tudo isso. Pois é. Terminei. Terminei faltando 2 minutos. Pode perguntar, pode pedir para repetir. Estou todo ouvido. Professor, e tem ajuda também de alguns medicamentos para evitar, para que haja a necrose desses parasitas ou não? A morte desses parasitas? Tem sim. Dependendo do helminto, do protozoário, a gente tem medicamentos de espectros específicos e outros de genéricos, de amplo espectro. Então, por exemplo, todos os medicamentos para combater protozoário não mata só protozoário. Mata o protozoário, fungo, bactéria, tudo que você tiver lá na sua flora. Eles não são tão eficientes porque você depois vai ter complicações no trato digestório. Você vai ter diarreia, você vai ter constipação, porque a flora que lhe é benéfica, está lá no seu intestino e é benéfica, também vai ser destruída. Tá? Mas tem outros que não. Por exemplo, o medicamento da malária, cloroquina, nem queria falar, né? Que é comprovadamente utilizada só para a malária, em doses homeopáticas e pontuais no intervalo de 72 horas de uma medicação para outra. Não pode ser usada mais que 15 dias, né? Porque dá necrose de fígado, necrose de rim, né? Pode gerar arritmia. É específico para malária. Se você utilizar para outro protozoário ou para outro helminto, ela não tem funcionalidade. Mas não vou perder a deixa de dizer que meu presidente estudou mais do que todos nós aqui juntos. Aí ele sabe que cloroquina mata até pecado. Perdão, eu não aguento mais não. Amei, professor, amei. Eu sou péssimo. Eu tenho que largar meu doce. Mas vamos embora. A educação também é política. Faz né? parte, professor. A gente gosta também. Muito bem. Então, eu estou no grupo certo. O que mais? Pergunta. Nossa aula acabou, viu? Na hora, na cravo. Gostaram da aula? Me diga se assim está entendendo, se está falando rápido. Professor, eu gostei. Acho que assim eu falo no tempo ideal, nem rápido, nem devagar, bem explicatório. Não tenho dúvidas. Tudo bem, Thalita. Depois é só estudar. Pronto. Então vamos fazer o seguinte. Agora eu tenho aula prática, né? Que vocês vão ter um intervalo. Quem é da aula prática agora de 3 e 10? Eu, professor. Não. Tem 2 práticas hoje, no caso, né? Tem 2. Uma de 3 e 10. Diga, Luzia.
Eu sou da prática de 5h05 a 6h45, mas eu vou participar da de agora, pode? Pode. Eu também sou da Quem é da de sexta pode participar de 3 horas. Pronto. Thalita já tá chorando. Não vou deixar, não. Quero me livrar de acordar cedo, professor. Não, porque a semana toda a gente já acorda cedo. Se a gente acordar um dia um pouquinho mais tarde, já ajuda. Então, vamos fazer assim. Eu vou encerrar a gravação. A gente vai ter meia horinha de descanso. 20 minutos. São 3h12. 15h12. 15h35, a gente retorna. E aí eu faço a aula de quem é de 3 horas e de quem é de 5. Tranquilo? Tranquilo. Ok, Professor? Certo, professor. Tranquilo, professor. A turma prática agora é a P04, né? Que o senhor vai fazer geral agora. 2 é 4, porque 3 e 6 é sexta-feira. Hoje é 4 e 5. E sexta-feira é 3 e 6. Isso. Professor, as práticas vão ficar gravadas também? Também fica. Certo. Hoje, excepcionalmente, não será prática. Eu vou ter que apresentar um conteúdo para você fazer prática. Eu não faço prática sem apresentar o conteúdo. Então. Mas vai ficar gravado, certo? Ficam, sempre gravado. Professor, é porque eu tô com a urgência aqui agora. Precisaria sair. Mas depois eu vejo a gravada, tá? Qualquer dúvida, eu até pergunto a quem prestar atenção aqui também. Ou então, senhor. Muito obrigado pela compreensão. Boa tarde, professor. Até semana que vem. Até semana que vem. Fiquem em paz. Podem sair da sala. A gente vai entrar nesse mesmo link. Ele está programado até às 18, às 3h35. Viu? Um cheiro. Tchau, professor. Até mais tarde. Tchau, professor. Até. Tchau, professor. Até